Esse vídeo se refere à disciplina de elementos de informática. O assunto abordado vai ser redes de computadores, referente ao capítulo 5 do volume 2 vamos lá, vamos para a definição. Uma rede de computadores é a interligação física entre um ou vários computadores na qual existe a possibilidade de troca de qualquer tipo de informação que possa ser reconhecida por qualquer um dos computadores envolvidos na transmissão de dados. Veja só, vamos parar um pouco e pensar nisso. Nós temos dois computadores. A necessidade de criar uma rede surgiu a partir do momento em que eu tenho dois computadores com informações relevantes um para o outro, e esses computadores estão situados a longas distâncias. Então o que acontece? O pessoal, eles tiveram essa ideia e criaram começaram a criar as redes. As redes foram criadas inicialmente para compartilhar informação de pesquisa, e as informações eram enviadas de um computador de uma universidade para o computador de outra universidade, e havia assim um compartilhamento de informação. Com o passar do tempo, isso foi ganhando uma proporção maior. Saiu do ambiente acadêmico das universidades e passou para o ambiente corporativo e posteriormente para o ambiente do consumidor final, que somos nós. Hoje nós temos o mundo conectado através da rede, da internet, de redes locais, redes metropolitanas. E os dispositivos que podem se conectar a uma rede, à internet, são dispositivos como celulares, notebooks, computadores, palm tops e uma infinidade de outros dispositivos. Hoje em dia, o menor dispositivo que você imaginar, por exemplo, como medidor de batimentos cardíacos, pode estar conectado à internet de alguma forma, transmitindo dados para um médico que vai estar monitorando o paciente que possui esse medidor de batimentos cardíacos, por exemplo. Então esse é o mundo conectado que nós temos hoje. E esse mundo ele se torna cada vez mais forte, essa conexão se torna cada vez mais forte, tendo em vista que nós temos a internet, que é a maior rede de comunicação que nós já tivemos até hoje, que nós temos. Então, através da internet, as pessoas transmitem, enviam dados, recebem dados, compartilham informações e fazem com que as redes em gerais, se tornem tão atrativas quanto elas são hoje. Mas o que nós vamos abordar não é o uso, mas sim como se dá a construção de uma rede, a estrutura, o que faz uma rede funcionar e quais mecanismos e dispositivos tornam viável a construção de uma rede. A primeira coisa que a gente tem que verificar são os dispositivos físicos de transmissão. Uma rede ela tem meios de transmissão físicos, como cabo coaxial, par trançado, fibra ótica, rede sem fio. Todos esses são meios de transmissão de dados que nós vamos citar agora. O cabo coaxial é formado basicamente por um fio de cobre isolado e de grande espessura, sendo coberto por um condutor cilíndrico externo. Veja aí a imagem, você vai ver mais ou menos o que esse tópico está falando. Eu tenho um fio de cobre no meio que é revestido por uma espessura de isoladores e plástico que servem para isolar tanto a transmissão dos dados quanto o próprio usuário desse cabo, de forma que ele não pegue um choque ou uma coisa parecida. Características de um cabo coaxial são as seguintes: ele é considerado um cabo leve, relativamente barato, flexível e de fácil manutenção. Em relação aos outros tipos de meios de transmissão, ele pode chegar a uma distância razoavelmente grande. Em média ele pode chegar a 1 km de comprimento, mas ele vem perdendo o mercado para o cabo par trançado e para as fibras óticas. Para o cabo par trançado, porque o par trançado ele é muito usado nas redes locais e também é de fácil manipulação e manuseio. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento consegue montar um cabo daquele, basta pegar um tutorial na internet e consegue montar. Já as fibras óticas elas vêm ganhando espaço pela velocidade de transmissão dos dados e a qualidade de transmissão desses dados. A Telemar e a Embratel elas têm muitas fibras óticas aí. A Telemar, uma época atrás, estava rasgando as estradas aí, colocando fibra ótica para transmitir informação. Mas um problema do cabo coaxial é que ele apresenta problemas de mau contato. Então essa é uma desvantagem dele. O par trançado, vocês já devem ter visto,
Vocês devem ter visto ele normalmente com essa cara aí, um fio azul, mas ele não pode ser de outra cor. Às vezes aparece aí um par trançado vermelho ou amarelo. Normalmente ele é enfiado numa placa de rede que fica atrás do computador, e ele é chamado de par trançado porque ele possui 4 fios trançados em 4 pares. Então eu tenho 2 fios enrolados como se fosse uma trança, e um cabo de par trançado possui 4 pares desses. O principal meio de conexão, ele é o principal meio de conexão utilizado em redes cabeadas, redes locais, e ele é muito barato. Não consegue alcançar longas distâncias. Isso faz com que ele seja usado apenas em redes em redes pequenas, redes LANs. Outro dispositivo de transmissão é a fibra ótica. A fibra ótica é um meio fino, flexível, que tem a capacidade de conduzir um feixe óptico, feixe de luz. A transmissão ocorre através de pulsos elétricos modularizados e é rápido, muito rápido. A capacidade de transmissão de uma fibra ótica pode chegar a centenas de gigabits por segundo, mas ela tem um custo elevado e exige um suporte técnico especializado. Essas duas características fazem com que a fibra ótica normalmente seja usada apenas por grandes empresas como as telecoms, Embratel, Telemar e Telefônica. Essas empresas grandes normalmente trabalham com fibra ótica. O seu alto custo e o suporte técnico especializado necessário para a construção de uma rede de fibra ótica inviabiliza a construção de uma rede dessas em ambiente local ou residencial. Veja a imagem de uma fibra ótica. Coloquei 2 imagens aí, e a de baixo é um esquema de como é uma fibra ótica. Vocês podem ver que ela é recoberta por uma casca e depois é recoberta por uma capa, normalmente de plástico. E a fibra ótica ela transmite feixes de luz modularizados. Temos as redes sem fio. Vocês já devem ter visto um D-Link, que é um roteador sem fio, muito usado. Já devem ter visto esse símbolo do Wi-Fi Zone, que normalmente é colocado em locais onde tem uma rede wireless aberta, uma rede sem fio aberta, onde a pessoa pode chegar lá, se conectar e usar. E ela é usada para conectar várias coisas, como impressoras, laptops, scanners e tudo mais. Suas características são o seguinte: é baseada em sinais de rádio, é vastamente usada em diversos contextos, mas ela é especificamente usada em lugares onde criar uma infraestrutura cabeada pode ser um problema. Normalmente em prédios grandes que já estão construídos e que são prédios antigos, que não foram construídos para suportar o cabeamento de rede, as pessoas utilizam uma rede sem fio, porque não precisa quebrar parede, não precisa passar fio pela sala e etc. Além disso, nós temos os hardwares de rede, que são servidores, hub, switch e o roteador, que vou falar deles agora. O servidor ele normalmente é usado para administrar o conteúdo de uma rede. Tem a função de autenticar os usuários, armazenar páginas web, armazenar configurações pessoais dos clientes, bloquear a navegação para endereços indevidos ou utilização de serviços proibidos. Por exemplo, você já deve ter acessado alguma rede, principalmente rede de repartição pública ou rede de empresa, onde são bloqueados alguns sites, como Orkut, Facebook, YouTube, coisas que normalmente não estão associadas ao ambiente de trabalho das pessoas. O que acontece? O que acontece é que o administrador da rede bloqueia esses sites para que as pessoas que usam aquela rede não fiquem acessando o YouTube no horário de expediente, por exemplo. Existe também o Hub. O Hub ele é um dispositivo que tem a função de interligar computadores de uma rede local. Aí o que ele faz? Eu estou dentro de uma rede ligada através de um Hub e eu mando uma mensagem para um arquivo ou qualquer coisa para algum computador, e o Hub ele distribui essa informação entre todos os computadores da rede. Acontece que no momento em que isso ocorre, nenhum outro computador consegue enviar o sinal. A liberação do sinal da rede só pode ser adquirido novamente quando o sinal anterior for completamente distribuído. Então, se eu mandar um sinal agora, a rede fica ocupada até que esse meu sinal seja transmitido para todos os computadores da rede. Para melhorar essa situação, criaram o switch. O switch ele cria uma espécie de canal de comunicação exclusivo entre a origem e o destino.
Isso facilita para quê? Para que a rede não fique congestionada, não fique presa a uma única transmissão. Então, se eu tenho 10 computadores na rede, eu posso enviar uma mensagem do computador A para o computador B e o computador C, D, E, F, G estariam disponíveis para trocar mensagens entre si paralelamente. Além disso, nós temos os roteadores. O que é o roteador? O roteador ele é um dispositivo utilizado para escolher a melhor rota em uma rede. Imagine uma rede como se fossem as estradas e ruas de uma cidade. Numa cidade, quando eu vou de um ponto a outro, sempre tem vários caminhos e existe sempre o caminho mais curto. Dessa mesma forma é uma rede de informação, uma rede de computadores. Sempre existe um menor caminho e os roteadores são utilizados para achar esse menor caminho. A gente tem também os tipos de rede. Esses tipos de rede são considerados as LANs, WANs e MANs e CANs, que nós vamos falar agora. Uma rede local, ela é normalmente utilizada nas LAN houses, em empresas pequenas. Ela é usada para interligar computadores numa proximidade muito pequena. É utilizado também para compartilhar recursos como internet, impressoras e scanners. Existem redes um pouco maiores, com abrangência territorial um pouco maior, que são as de campus, redes de campus. Essas redes de campus, elas são normalmente encontradas em universidades e campos de faculdade. Ela é uma rede maior do que uma rede local, mas bem menor do que a próxima rede que nós vamos ver, que são as redes metropolitanas. Esse tipo de rede ocupa um tamanho intermediário entre redes locais e redes e redes remotas. As redes metropolitanas abrangem normalmente uma cidade. Um exemplo são aqueles portais de internet sem fio que existem em muitas cidades. Normalmente eles têm a abrangência de um bairro ou de uma cidade inteira. Existem as redes remotas, que abrangem um território bem maior, como estados, países, continentes. Um exemplo dessas redes é a internet. Esses tipos de redes eles são classificados de acordo com a sua abrangência territorial. Além disso, existem softwares de rede, que são os protocolos, como o HTTP e o IP. Um protocolo é um conjunto de regras pré-definidas para a comunicação entre os pontos de rede. Eles devem especificar um tipo de informação a ser transmitida, o tipo do meio físico utilizado, características do sistema operacional, entre outras coisas. Ele deve servir de uma forma eficiente de serviço de comunicação. Um exemplo é o HTTP. O HTTP ele é o protocolo utilizado para envio de dados na internet. Quando o navegador deseja uma página da web, ele envia o nome da página desejada e o servidor utiliza o HTTP para achar essa página e retornar os dados. E também existe outro protocolo chamado IP. O IP ele é um protocolo que define as regras para endereçamento de uma máquina. Você já deve ter ouvido falar a seguinte frase: qual é o seu endereço IP? O IP ele é utilizado porque cada máquina ela precisa ser identificada de forma única. E o IP ele é utilizado para endereçar uma máquina. Então, como você tem o seu endereço residencial, os computadores têm um endereço na internet e nas redes. Então, cada computador tem um endereço IP através do qual os pacotes chegam. Quando você diz que vai mandar uma mensagem para um computador, você envia a mensagem e diz qual o IP daquele computador. Dessa forma, o roteador ele consegue achar esse computador na rede. É basicamente isso. É isso que eu tenho a falar e eu espero que vocês postem suas dúvidas no Moodle para a gente discutir um pouco aí.